Amada audiência do programa Voz da Libertação. La paz del Señor, amada audiencia del programa La Voz de la Liberación. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Johnny Mange. Quien nos saluda, su hermano en Cristo, Johnny Mange, y presbítero Germán Barrios. Nós vamos hoje abrir os telefones Vamos a abrir hoy los teléfonos para você fazer as suas perguntas. para usted hacer sus preguntas. Você que tem alguma dúvida na Bíblia Sagrada, Usted que tiene alguna duda en la Biblia Sagrada, algum texto que você tem lido algún texto que usted haya leído e não tem conseguido interpretá-lo, y no ha podido interpretarlo, alguma doutrina bíblica que você tem dúvida, alguna doctrina bíblica que usted tiene duda, ligue aqui para nós. llame aquí a nosotros. Agora mesmo, Ahora mismo, sua pergunta será respondida, su pregunta será respondida, fundamentada na Bíblia Sagrada. fundamentada en la Biblia Sagrada. E o telefone é este: Y el teléfono es este. 0 operadora 11 3208 2354. 0 operadora 11 3208 2354. Mais outro telefone: 0 operadora 11 3208 2743. 3208 2743. E mais um número: 3208 2422. 3208 2422. Diz a palavra, Dice la palabra, Mateus capítulo 7, versículo 24, Mateo capítulo 7, versículo 24, que aquele homem que constrói que aquel hombre que construye a sua casa sobre a rocha su casa sobre la roca é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. es aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. E guarda-a no seu coração. Y guarda en su corazón. Então nós queremos que você guarde a palavra. Entonces nosotros queremos que usted guarde la palabra. Guarde a doutrina da palavra de Deus. Guarde la doctrina de la Então palabra não de Dios. fique cheio de dúvidas, não. No quede lleno de duda, no. Não, muitos torcem as escrituras para sua própria perdição. Muchos tuercen las escrituras para su propia perdición. Capítulo 3, 16 de 2 Pedro Capítulo 3, verso 16, segunda de Pedro, diz que as escrituras às vezes são de difícil interpretação, dice que las escrituras a veces son de difícil interpretación. que os indoutos inconstantes Que los indoctos inconstantes torcem tuercen para sua própria perdição. para su propia Então perdición. ligue aqui. Entonces llame aquí. Você não vai torcer as escrituras, Usted no va a torcer las escrituras, mas Deus vai esclarecê-la pero Dios las va a esclarecer no seu coração en su corazón com a verdade do Evangelho. con la verdad del Evangelio. João, capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. Santifícalos A en tu verdad. tua palavra Tu palabra é a verdade. es la verdad. Em luta e fadigas que passam, jamais vou desanimar. Tenho Deus pra me ajudar. O irmão José Mauro, El hermano José Mauro, do Royal Park, de Royal Parque, em São Bernardo do Campo, São Paulo, en San Bernardo del Campo, San Pablo, nos faz a seguinte pergunta: nos hace la siguiente pregunta. é pecado comer carne de porco? ¿Es pecado comer carne de cerdo? Pois em Levítico capítulo 11 Pues en Levítico capítulo 11 é dito que a carne de porco es dicho que la carne del cerdo é imunda. es inmunda. Então ele quer esclarecimento dessa dúvida, Entonces el esclarecimiento de esa duda, porque diz que na igreja do Royal Park, porque dice que en la iglesia de Royal em Parque, São Bernardo do Campo, en San Bernardo del alguns Campo, irmãos creem algunos hermanos creen que é pecado que es pecado a ingestão la ingestión da carne de porco. de la carne Então del vamos cerdo. saber, Entonces vamos a saber dentro da Bíblia Sagrada, dentro de la Biblia o que ela Sagrada, tem porque ella tiene a nos explicar. a explicarnos. Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11, versículo 4 ao 20, versículo 4 al 20, nos diz: nos dice: destes, porém, não comereis, por lo tanto no comeréis dos que remoem de los que remueven ou dos que têm unhas fendidas. o de los que tienen uñas hendidas. Aí começa a explicação dos animais. Ahí comienza la explicación de los O animales. camelo, El camello, o coelho, el conejo, a lebre, la liebre, o porco, el cerdo, porque tem unhas fendidas, porque tiene uñas e a hundidas. fenda das unhas se divide em duas partes, Y las partes de las uñas se dividen en dos partes, mas não remói. pero no remueve. Este vos será imundo. Esto será inmundo. Aí diz também Ahí dice también outros tipos de animais. otros tipos de Os animales. animais que há nas águas, Los animales que hay en las aguas, o que tem barbatanas, lo que tiene barbatanas,
nem escamas, ni escamas nos mares en los mares, e nos rios. en los ríos. Aí Deus começa a falar das aves também. Ahí Dios comienza a hablar de las aves O también. milhano, a águia, El águila, o quebrantoso, el quebrantoso, o chofrango, el sofrango, o abutre, el buitre, o corvo, el cuervo, a avestruz, el avestruz, o mocho, el mozo, o cuco, el búho, o gavião, la gaviota, o bufo, el búho, o corvo, el cuervo, a coruja, la coruja, a gralha, la gralla, o cisne, el cisne, o pelicano, el a pelícano, cegonha, la cegona, a garça, la garza, a polpa la popa e o morcego. y el murciélago. Estes animais, Estos animales, eles eram considerados imundos ellos eran considerados inmundos na lei de Moisés. en la ley de Moisés. Então nenhum judeu Entonces ni un judío poderia comer podría comer a carne desses animais, la carne de estos animales. porque Deus colocou esses animais como imundos. Porque Dios colocó esos animales como E inmundos. Deus querendo ver a santificação do seu povo Y Dios queriendo ver la santificación de su pueblo na parte dietética, en la parte dietética. o tanto que estas leis do judaísmo Tanto que estas leyes del judaísmo que proibiam a ingestão de certas carnes que prohibían la ingestión de ciertas carnes chamam-se leis dietéticas do judaísmo. se llaman leyes dietéticas del judaísmo. Então o próprio Deus Entonces el propio Dios queria a santificação do seu povo judeu quería la santificación de su pueblo para judío não comer certos tipos de carne, para no comer ciertos tipos de carnes, dentre os quais dentro de los cuales dentre as quais a carne de porco. entre los cuales la carne en cerdo. Levítico capítulo 11, 44. Levítico capítulo 11 versículo Porque eu 44. sou o Senhor vosso Deus, Porque yo soy el Señor vuestro Dios. portanto vós vos santificareis Por lo tanto se e santificaréis sereis santos, seréis santos porque eu sou santo. porque yo soy E santo não contaminareis as vossas almas. y no contaminaréis vuestras Então o almas. próprio Deus tinha estabelecido esta lei Entonces el propio Dios ha establecido esta ley para o povo judeu. para el pueblo judío. Porém, Por lo quando tanto, Cristo veio ao mundo, cuando Cristo viene al mundo, ele veio para cumprir a lei de Moisés. Él vino para cumplir la ley de Moisés, Posto que nenhum homem teve o poder de cumprir a lei de Moisés. ya que ni el hombre tuvo poder para cumplir la ley de Moisés. Então Cristo veio ao mundo. Entonces Cristo vino al mundo. Cristo ele já nasceu sob a lei. Cristo ya nació sobre Como la ley. diz lá Gálatas, Como dice en Gálatas, capítulo 4, capítulo 4, versículo 4. versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Pero viniendo la plenitud de los Deus tiempos, enviou seu filho, Dios envió a su Hijo, nascido de mulher, nacido de mujer, nascido sob a lei, nacido sobre la ley, para remir os que estavam debaixo da lei, para redimir a los que estaban debajo de la a ley, fim de recebermos a adoção de a filhos. fin de recibir la adopción de hijos. Então Jesus veio ao mundo Entonces Jesús vino al mundo sob a lei de Moisés. sobre la ley de Ele Moisés. já nasceu sob a lei. Él ya nació sobre Ele la veio ley. para remir, Él vino para redimir, converter os que andavam sob a lei. los que andaban sobre la E ley. assim aconteceu. E assim aconteceu. Cristo viveu pela lei, Cristo vivió por la ley, obedeceu a lei, obedeció la ley, comeu os alimentos prescritos na lei comió los alimentos e prescritos en não la ley quebrou a lei de y Moisés. no rompió la ley de Moisés. Mas quando Cristo estava na cruz, Pero cuando Cristo estaba en la cruz, Cristo deu um brado Cristo dio un grito que ele mesmo cumpriu toda a lei de Moisés. que él mismo cumplió toda la ley de Moisés. João capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19 versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, Y cuando Jesús bebió del disse: vinagre, dice, está consumado. está consumado. Inclinando a cabeça, Inclinando su cabeza, entregou o Espírito. entregó su espíritu. Então Jesus consumou a lei. Entonces Jesús consumió Quando la um ley. brado está consumado, Cuando él gritó está consumado, foi dado por Jesus, fue dado por Jesús. é a prova que a lei de Moisés tinha sido Es cumprida. la prueba que la ley de Moisés había sido cumplida. E Jesus Cristo manifestou-se como fim da Y lei. Jesucristo se manifestó como el fin de la Através lei. do brado está consumado. A través del grito está consumado. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10 versículo Porque 4. o fim da lei é Cristo, Porque el fin de la ley es Cristo para a justiça de todo aquele que crê. para justicia de todo aquel que cree. Então Cristo é o fim da lei. Entonces Cristo es el fin Não de la ley. estamos mais debaixo da lei de Moisés. No estamos más debajo de la ley de Estamos Moisés. agora debaixo da graça de Deus. Estamos ahora debajo de la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6 versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
vós, porque el pecado no tendrá dominio pois sobre não vosotros, estáis debaixo da pues lei. no estáis debajo de la ley. Não estáis debaixo da lei, No estáis debajo de la ley, mas debaixo da graça de Deus. pero debajo de la gracia de Dios. Então Cristo, cumprindo a lei de Moisés, Entonces Cristo cumpliendo la lei de Moisés, as leis dietéticas, las leyes dietéticas, que eram os ensinamentos dentro da lei, que eran las enseñanzas dentro de la ley, que proibiam que prohibían comer carne de porco, comer carne de chancho, carne de coelho, carne de conejo, carne de lebre, carne de de liebre, milhano, de chofrano, de gallinazo, de enfim, milano, outros animais. otros animales. En fin, Cristo cumpriu esta lei. Cristo cumplió esta ley E o próprio Jesus y el propio Jesús decretou puras decretó puras todas as comidas. todas las comidas. Marcos, Marcos, capítulo 7, capítulo 7, versículo 15, versículo 15, versículo 18 versículo 18 e o 19. al 19. Nada há fora do homem Nada que hay entrando fuera del hombre nele que entrando en él o possa contaminar. lo pueda contaminar, Mas o que sai dele, pero lo que sale de él, isso é que contamina o homem. eso es lo que contamina al hombre. E ele disse-lhes: Y él les dijo, assim também vós estáis sem entendimento? así también vosotros estáis sin entendimiento. Não compreendeis ¿No comprenden que tudo o que de fora entra no homem que todo lo que de fuera entra en el hombre não o pode contaminar, no puede contaminarlo? porque Porque não entra no seu coração, no entra en su corazón, mas no ventre, pero sí en el vientre, e é lançado fora, y es lanzado fuera, ficando puras picando puras todas as comidas. todas las comidas. Está muito claro aí. Está muy claro ahí. Jesus deixou pura todas as Jesús comidas, dejó pura todas las comidas, porque nada que entra no homem pode contaminá-lo. porque nada que entra en el hombre puede contaminarlo. Jesus deixou puras todas as Jesús dejó puras comidas. todas las comidas. O apóstolo Paulo também, El apóstol Pablo también, no capítulo 14 en el capítulo 14 do livro de Romanos, del libro de Romanos, no versículo 2, del versículo 2, versículo 3 versículo 3 e o 6, y el 6, nos diz assim: nos dice así, porque crê porque uno cree que de tudo se pode comer, que de todo se puede comer, e outro, outro que é fraco, que es débil, come legumes. come legumbres. O que come, não despreze o que não come. El que come no desprecia al que no come, E o que não y come, el que no come não julgue o que no come, juzga al que come, porque Deus o recebe por seu. porque Dios lo recibe por suyo. Aquele que faz caso do dia, Aquel que hace caso del día, para o Senhor o faz. para el Señor lo hace. O que come, Lo que come, para o Senhor come, para el Señor come, porque dá graças a Deus. porque da gracias a E o Dios. que não come, Y el que no come, para o Senhor não para come el Señor no come, e dá graças a Deus. y da gracias a Dios. Ou seja, seja, se a pessoa não quer comer a carne de porco, si la persona no quiere comer carne de que cerdo, seja para a glória de Deus, que sea para gloria de Dios, mas não pode condenar o que come, pero no puede condenar al que come, porque Deus aboliu a lei do judaísmo. porque Dios abolió la ley del judaísmo. Então, se come a carne de porco, Entonces come la carne glorifique de a cerdo, Deus. glorifica a Dios. O que não come, El que no come, glorifique a Deus também. glorifica a Dios Mas também. não pode se julgar pero no puede um juzgar irmão que come carne de a porco, un hermano que come porque carne de isso cerdo, não tem base na Bíblia, no cristianismo, porque si no tiene base en la Biblia, en el cristianismo, de proibir. de prohibir. Então não pode haver julgamento quanto a esta questão. Entonces no puede haber juzgamiento en cuanto a esta cuestión. Colossenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 16 e 17. versículos 16 y 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Por lo tanto, nadie juzgue por vuestro comer. Ninguém vos julgue pelo comer, Nadie os juzgue por su comer ou pelo beber, o por su beber, ou por causa dos dias de festa, o por causa de los días de fiesta, ou da lua nova, o de la luna nueva, ou dos sábados, o de los sábados, que são sombras das coisas futuras. que son sombras de las cosas futuras. Mas o corpo Pero el cuerpo é es de Cristo. de Cristo. Então, ou seja, seja, são como sombras. son como sombras. A sombra é algo que passa. La sombra es algo que pasa. O amado ouvinte pode reparar. Amado oyente, usted puede darse cuenta. Conforme os movimentos da luz, Conforme de los movimientos de la luz, uma hora en una hora, a luz está, ou seja, sua sombra está na sua frente. su sombra está delante de usted. Outrora, En otra a hora, sombra está atrás. la sombra está Porque a atrás. sombra é transitória. La sombra es transitoria. Ela passa conforme os movimentos da luz. Ella pasa conforme a los movimientos Da de la mesma luz. forma foi De a la lei de misma forma, Moisés. Fue la ley de Moisés. Ela era transitória. Ella era transitoria. Então ela passou Ella pasó com o advento de Cristo con el advenimiento de e com o Cristo cumprimento real e
concreto de toda a lei de Moisés. con el cumplimiento real y concreto de toda la ley de Então a Moisés. lei passou, Entonces la ley pasó, porque ela era transitória. porque ella era transitoria. Como diz lá, Como diz allá. 2 Coríntios, Segunda de Corintios, capítulo 3, capítulo 3, do livro de 2 Coríntios, capítulo 3 de Segunda de Corintios, o versículo 7. versículo 7, E se o ministério da morte gravado com letras em pedras dice un ministerio de la muerte grabado con letras de piedra. veio em glória, Vino en gloria, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar de manera que los hijos de Israel no podían quedar os olhos na face de Moisés, los ojos del rostro de Moisés, por causa da glória do seu rosto, por causa de la gloria en su a rostro, qual era transitória. la cual era Ou seja, transitoria. passou, Pasó, a lei passou. la ley pasó. E hoje nós podemos comer de tudo que vende no açougue. Y hoy nosotros podemos comer de todo lo que venden en la carnicería. Tudo. Todo. Todo tipo de carne. Todo tipo de carne. 1 Coríntios, Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 10, versículo 25. versículo 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue. Comed de todo comed de todo lo que se vende en la carnicería, Sem perguntar nada sin preguntar nada, por causa da por consciência. motivo de la conciencia. Então você come lá. Você pede a carne, Usted pide la carne, quero comer aquela ali. Quero comer Você não vai aquele. perguntar como o animal foi morto, usted no va a preguntar cómo el animal fue de muerto, onde veio o animal. de dónde viene el Você não animal. ficar pensando no momento que for comer a carne. Entonces usted queda pensando en el momento que Você fuera a come comer de la tudo carne. que vende lá. Puede comer de todo lo que viene allá. Apóstolo Pedro também, El apóstol Pedro también, Deus mostrou uma visão para ele Dios mostró una visión para él dos animais e mandou que ele matasse para comê-los. de los animales y mandó para que él mate y coma. E ele não quis. Y él no quiso. E a repreensão de Deus soou nos ouvidos de Pedro. La reprensión de Dios sonó en los oídos de Pedro. Atos capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 9 ao 15. versículo 9 al 15. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe arrebatamento de sentidos. Y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le prepararon algo le sobrevino, un éxtasis. E viu o céu aberto, e que descia vaso, como se fosse grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Então Pedro chamava aqueles animais imundos. Pedro llamaba a aquellos animales inmundos, Já que Pedro era judeu, ya que Pedro era judío. então ele também obedecia às leis dietéticas do judaísmo. Él también obedecía a las leyes dietéticas Quando del Deus deu a judaísmo. visão para ele do lençol com 4 pontas, Cuando Dios le da la visión del lienzo con 4 puntas, com os quadrúpedes e com os répteis e as aves do céu, con los cuadrúpedos y reptiles de las aves del cielo, cujos eram imundos diante da lei de Moisés, cuyos animales eran inmundos delante de la lei de Moisés, conforme a voz de Deus mandou matar e comer, conforme la voz de Dios que mandó a matar y comer, Pedro não quis. Pedro no quiso. Não, Senhor, não vou colocar coisa imunda na minha boca. No, Señor, no voy a colocar cosa inmunda en mi boca. Deus diz: não fala o que é imundo que eu purifiquei. Dios le habló y le dijo: no digas inmundo a lo que yo he purificado. Ou seja, a morte de Cristo, O sea, la muerte de Cristo, o sangue de Jesus, la sangre de Jesús, ele purificou até os animais. Él purificó hasta los animales. Os animais que diante da lei de Moisés eram imundos, Los animales que
que delante de la ley de Moisés eran o inmundos, sangue de Jesus os purificou. la sangre de Jesús los purificó. Veja o poder que tem a morte de Cristo. Vea el poder que tiene la muerte de Veja o Cristo. poder que teve o brado da cruz. Vea el poder que tuvo el grito De en la cruz. ponto que o sangue derramado no Calvário Hasta el punto que la sangre derramada en el Calvario purificou até os animais considerados imundos. purificó hasta los animales considerados inmundos. É uma bênção de Deus. Una bendición de Dios. E por fim, Y por fin, 1 Timóteo, primera de Timoteo, capítulo 4, capítulo 4, do versículo 1 del versículo 1 ao versículo 5, al versículo 5, Deus diz que a doutrina do diabo, dice Dios que la doctrina del diablo, doutrina de falsos profetas, doctrina de falsos profetas, proibir comer as carnes que eram proibidas pela lei de Moisés. prohíben comer las carnes que eran prohibidas por la ley de Moisés. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos Pero el Espíritu expresamente dice que en los últimos tiempos apostatarão alguns da fé, apostatarán algunos de la fe, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, dando oído a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, por la hipocresía de mentirosos, tendo cauterizado a sua própria consciência, que teniendo cauterizada la propia conciencia, proibindo o casamento prohibirán casarse e ordenando a abstinência dos manjares y mandarán abstenerse de alimentos que Deus criou para os que fiéis Dios creó para que los fieles e para os que conhecem a y verdade, para los que conocen la verdad, a fim de usarem deles com ações de graça. a fin de usar a él con acción de gracias. Porque toda criatura de Deus é boa Porque todo lo que Dios creó es bueno e não há nada que se possa rejeitar, y no hay nada que sea de desecharse, sendo recebido com ações de graça. siendo recibido con acciones de Porque gracias. pela palavra de Deus Porque por la palabra de e Dios pela oração y por la oración é es santificada. santificado. Então não pode rejeitar os manjares que Deus preparou, Entonces no puedes rechazar los manjares que Dios as preparó, carnes que Deus preparou. las carnes que Dios preparó. Porque depois da morte de Cristo, Porque después de la muerte de toda Cristo, criatura feita por Deus foi considerada boa. toda criatura hecha por Dios fue considerada E buena. não há nada de que se possa rejeitar. Y no hay nada que se pueda rechazar. Então você não vai rejeitar a carne de porco. Usted no va a rechazar la carne de cerdo. Vai rejeitar tomar café. No va a rechazar tomar Isso era a café. proibição da lei de Moisés. Esa era prohibición de la Na ley de graça Moisés. de Deus, En la gracia de Dios, toda criatura é boa. toda criatura es buena. Com a oração de Con graças, oración de o agradecimiento, alimento é santificado. el alimento es santificado. E tem um certo modismo que é dito aí, Hay una cierta moda que es dicho ahí, principalmente doutrina da igreja adventista, que vocês têm que tomar cuidado com a igreja adventista. principalmente doctrina de iglesia adventista. Usted tiene que tener cuidado de las iglesias adventistas. Ellen Goldwhite, que é uma das fundadoras do Adventismo, Aquellos que fueron fundadores del adventismo, eles têm muitos livros ellos sobre tienen muchos saúde libros sobre salud e eles que andam condenando o consumo da carne suína. y ellos están condenando el consumo de la carne E eu de quero cerdo. dizer que existem benefícios que a carne de porco Yo quiero decir que existe un beneficio en la carne del cerdo, pode trazer ao homem. puede traer al hombre. Por exemplo, a carne de porco, Por ejemplo, la carne de cerdo, conforme o médico nutrólogo conforme el médico otrólogo Máximo Asinelli Máximo Asinelli diz que ele ressalta que as características físicas e químicas él resalta que las características químicas y da físicas carne de porco de la carne del são cerdo imensas, son inmensas, além de serem saudáveis, más allá de ser saludables. sua maciez Su e sabor agradável sabor es agradable. são fatores que tornam a carne suína bem aceita Son factores que tornan la carne del cerdo bien aceptable pelos consumidores. por los consumidores. Então, existem coisas Existen cosas que tem na carne suína que tienen la carne que del não cerdo tem em outras carnes. que no hay en otras Por carnes. exemplo, a tiamina. Por ejemplo, la tiamina. Ela tem na carne de porco. Ella tiene en la carne del cerdo. Ela é importante para o metabolismo, Es importante para el metabolismo. importante para o metabolismo das gorduras, Importante para el metabolismo de las grasas. tem carboidratos Tiene carbohidrato. e proteínas. E proteínas. É essencial no sistema nervoso Esenciales para el sistema e nervioso. possui vitamina antineurítica. Posee vitaminas antineuríticas. A carne de porco também tem riboflavina, La carne de cerdo también tiene ribofablina, que é importante que es importante para a formação de células vermelhas do sangue. para formación de las células rojas en la sangre. A carne de porco tem
cobalamina. La carne de cerdo tiene cobalamina. É essencial no metabolismo Es esencial en el metabolismo dos ácidos nucleicos. de los ácidos nucleicos. E essencial para o funcionamento de todas as células Y es esencial para el funcionamiento de todas las células de todo organismo. de todo el organismo. E atua também na maturação Y actúa también en la maturación das células sanguíneas. de las células sanguíneas. Então a carne suína Entonces la carne del cerdo também se destaca pelo seu conteúdo de cálcio, también se destaca por el contenido del calcio, de fósforo de fósforo e principalmente de y potássio. principalmente del potasio. E a carne de porco é importante La carne del cerdo es na importante função da normalidade en la función de la normalidad da pressão sanguínea. de la presión Então, a carne de sanguínea. porco até controla a pressão. Entonces la carne del cerdo hasta controla la presión. A carne suína é rica em proteínas, La carne del cerdo es rica en proteínas, vitaminas do complexo B vitaminas del complejo B e de baixo colesterol. y debajo del colesterol. Ao contrário do que muitos dizem, Al contrario de lo que muchos a dicen, carne de porco tem menos colesterol. la carne del cerdo tiene menos Não, colesterol. eu estou falando ao contrário do que dizem, que o bicho do porco vai subir sua cabeça. Muchas veces dicen que Já ouviu falar isso, de la presidente? cabeza del cerdo va a subir E ficam com medo, acham que é pecado e que é carne maldita. y piensan que es pecado, que es carne maldecida. Nada disso. Nada de eso. Pela oração Por la oración e ação de graças, y acción de gracias, a alimentação é santificada. alimentación es santificada. Graças pela flor que desabrocha e pelas borboletas que as flores vêm beijar. Também te sou, ó Deus, agradecida ao ouvir a cascata que corre a murmurar. Não só pela alegria te agradeço, mas devo graças dar também pelo sofrer. As lágrimas amargas de desgosto banhando o meu rosto, eu quero agradecer. As lágrimas amargas de desgosto banhando o meu rosto, eu quero agradecer. A irmã Kátia, La hermana Katia do Lago da Batalha, del Lago de la Batalla, em Niterói, Rio de Janeiro, en Niterói, Río de Janeiro, nos faz a seguinte pergunta: nos hace la siguiente pregunta. pode-se pintar o cabelo? ¿Se puede pintar el cabello? Ela pergunta se é permitido Pregunta si es permitido a pintura do cabelo. la pintura del cabello. O cabelo El cabello é o véu es el velo natural natural que Deus entregou para a mulher. que Dios entregó a la mujer. 1 Coríntios, Primera de Corintios, capítulo 11, capítulo 11, versículo 15 e 16. versículo 15 y 16. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, Por el porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Mas se alguém quiser ser contendeiro, contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Na igreja de Corinto, En la iglesia de Corintios existe um culto a uma deusa chamada Afrodite, existe un culto a una diosa llamada Afrodita, cujas sacerdotisas cuyas sacerdotisas raspavam as cabeças raspaban la cabeza em honraria en honraría, a deusa Afrodite en honra a la diosa nas Afrodita, bacanais e nas festas de orgia. en las fiestas de orgías. E quando essas mulheres então elas se convertiam ao evangelho Y cuando esas mujeres se convertían al evangelio, na igreja de Corinto, en la iglesia de Corintios, Paulo mandou que elas colocassem um véu Pablo mandó que coloquen un velo para se diferenciarem para diferenciarse das mulheres pagãs do culto a Afrodite, de las mujeres paganas al culto a Afrodita, das que seguiam a deusa Afrodite. las que seguían al dios Afrodita. Então Paulo mandou colocar o véu. Entonces Pablo mandó a colocar el 1 velo. Coríntios capítulo 11, versículo 6. 1 Corintios capítulo 11, versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu.
Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Então, neste ponto, Entonces, neste as punto, mulheres usavam véu até os cabelos crescerem. las mujeres usaban velo hasta que crezcan los cabellos. Quando o cabelo crescesse, Cuando el cabello as crecía, mulheres deixavam o uso do véu. las mujeres dejaban el E uso Paulo del velo. diz que o cabelo foi dado em lugar do véu. Y Pablo dice que el cabello fue dado en lugar del Ou velo. seja, o cabelo da mulher assumiu a posição de um véu natural. El cabello de la mujer asume la posición de un Elas velo usavam natural. um véu de pano. Ellas usaban un velo Porém, de o trapo, cabelo passou a ser um véu natural, pero por eso el cabello pasó a ser un uso natural, outorgado por Deus. otorgado por Dios. Mas muitas têm feito com o cabelo que a Bíblia condena. Pero muchas han hecho con el cabello lo que la Biblia O condena. cabelo é sinal de poder diante dos anjos. El cabello es señal de poder delante de los ángeles. Os anjos não reverenciam nenhuma parte da mulher nem do homem. Los ángeles no reverencian ninguna parte del hombre o de la Para as mujer. irmãs, Para las hermanas, os anjos não reverenciarão los ángeles no reverencian as unhas, las uñas, as mãos, las manos, os braços, los brazos, a perna, la pierna, os olhos, los ojos, os ouvidos, los oídos, a boca. la boca. Mesmo que a irmã seja formosa no parecer, Por más que la hermana sea hermosa en su parecer, o anjo não vai el ángel no va reverenciar. a reverenciarla. Mas tem uma parte na mulher Pero hay una parte en la que mujer o anjo reverencia que el ángel porque é reverencia poder. porque hay poder. Representa a glória de Deus na cabeça da mulher. Representa la gloria de Dios en la É cabeza o de la mujer. cabelo, Es en el cabello, que é o véu natural. que es el velo natural. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los Meu ángeles. anjo reverencia. Los ángeles Para ele é reverencian. sinal de poder. Para ellos es señal de poder. Agora, Ahora. o que não se faz com véu de pano, ¿Y qué es lo que no se hace con el velo de também paño? não pode se fazer com o véu natural, que é o cabelo. También no puede hacerse con el velo natural. Sobre a que es el pintura do cabelo. Sobre la pintura Primeiro, del cabello. pintar o cabelo é uma mentira. Primero, pintar el cabello es una mentira. Porque diante da humanidade, Porque delante de la humanidad, diante da sociedade, Delante da sociedade, o cabelo está preto como um carvão. el cabello está negro como Mas un carbón. diante de Deus, Pero delante de Dios, Deus está vendo que o cabelo é branco como uma lã. Dios está viendo que el cabello es blanco como Então la você nieve. está me enganando. Entonces usted está engañando. Mas Deus está vendo que o cabelo é branco. Pero Dios está viendo que el cabello es blanco. Deus está vendo que a raiz do seu cabelo é Dios está branca. viendo que la raíz de su cabello es blanca. Enquanto diante da humanidade está apresentando o cabelo como preto. En cuanto delante de la humanidad usted está presentando el E o cabello que como diz a negro. palavra? ¿Y qué dice la palabra? Malaquias 1:14. Malaquías 1:14. Maldito seja o enganador. Maldito sea el Então, engañador. quem pinta o cabelo está debaixo da maldição. Entonces quien pinta el cabello está debajo de la maldición. Porque está enganando. Porque está engañando. Não a Deus. Não a Deus. Mas ao próximo. Pero al próximo. Outra coisa. Otra cosa. Muitos acham que pintar o cabelo é sinal de velhice. Muchos creen que pintar el cabello es señal de belleza. Não para Deus. No para Dios. O cabelo branco El cabello blanco é uma coroa. es una corona. É um sinal de honra. Es una señal de honra. Para Deus, Deus vê o cabelo branco como coroa, como algo precioso. Para Dios el cabello blanco es como algo precioso, como Por corona. quê? ¿Por qué? Deus vê aquilo como a pessoa experiente, Dios ve aquello como una persona que experimentada. venceu na vida. Que venceu na Então vida. ela tem uma glória na cabeça, Entonces tiene una gloria en que la cabeza ao Deus quando vê-la, que Dios cuando vela vai contemplar como uma coroa de honra. contemplar como una corona de Para honra. a humanidade é algo vergonhoso, seu cabelo tá branco, coisa feia. Para la humanidad es algo vergonzoso, el cabello está blanco, qué cosa fea. Mas os pensamentos de Deus não são os pensamentos do Pero los homem. pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Isaías 55:8. Isaías 55:8. Para a humanidade é vergonhoso o cabelo branco. Para la humanidad es vergonzoso el cabello Para blanco. Deus é coroa de glória. Para Dios es corona de Para Deus gloria. é coroa de honra. Para Dios es corona de honra. Provérbios capítulo 16, versículo 31. Proverbios capítulo 16, versículo 31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Coroa de honra são as cãs. Corona de honra son las canas. O que são cãs? ¿Qué son las canas? Cabelos brancos. Cabellos blancos. A palavra cã La palabra cana significa cabelo branco. significa cabello Então, blanco. cabelo branco, irmã. Entonces cabello blanco, Cabelo hermana. branco, irmão. Cabello blanco, Para hermano. Deus, Para Dios é uma coroa de es una honra. corona de honra. Deus também chama o cabelo branco de beleza. Dios también llama el cabello blanco de belleza. Para o homem é coisa vergonhosa. Para el hombre es algo vergonzoso. Para Deus é belo. Para Dios es A bello. irmã fica mais bonita. A irmã queda mais O irmão bonita. fica mais bonito. O irmão queda mais bonito. Deus é até irmão mais belo.
Deus é até o irmão mais belo, a irmã mais bela. Los hermanos dicen, hasta el hermano más viejo, más Deus vieja. lhe vê mais belo por causa do cabelo branco. Para Deus é beleza. Dios lo ve más bello al hermano, a la hermana. Para Dios es belleza. Provérbios capítulo 20, versículo 29. Proverbios capítulo 20, versículo 29. O ornato dos mancebos é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Então a beleza dos velhos são as cãs. Entonces la belleza de los viejos son las A canas. beleza dos idosos são os cabelos brancos. La belleza de los ancianos son Porque los cabellos mostra a blancos. experiência. Porque muestra experiencia. Mostra os anos trabalhados. Muestra los años trabajados. As vitórias alcançadas. Las victorias alcanzadas. As lutas. Las luchas. Que você venceu pelo poder de Deus. Te venció por el poder de Então Dios. para Deus é sinal de beleza o cabelo branco. Entonces para Dios es señal de belleza el cabello blanco. Verdadeiramente é um pecado pintar, Verdaderamente es un pecado porque pintar, tira a coroa de honra porque quita la corona de e honra também y también a beleza. la belleza. E para finalizar, Y para finalizar, Mateus capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 36. versículo O 36. povo judeu, El pueblo judío, eles não pintavam os cabelos. ellos no pintaban Eles el já cabello. tinham o hábito de não pintar seus cabelos. Ellos ya tenían un hábito de no pintar sus cabellos. 5:36 de Mateus. 5:36 de Mateo. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Aleluia. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Então você não pode fazer seu cabelo ficar branco ou preto. Usted no puede hacer que su cabello quede blanco o negro Pelo seu próprio poder, por su propio pela poder, sua própria força, por sua própria força, pela sua própria vontade. por sua própria vontade. Então Deus condena que o homem, em sua fraqueza, Entonces Dios condena que el hombre en su fraqueza, até mesmo em sua potência, en su fuerza, ele não pode tornar um cabelo branco Ele não- ou preto. él no puede tornar el cabello en blanco o en negro. O senhor pode, meu irmão, transformar seu cabelo branco agora? No puede. Será que eu posso transformar meu cabelo loiro agora? No puede. Não posso. Não pode. Então o que eu vou usar? A tinta. Entonces, ¿qué voy a usar la tinta? Eu vou usar um cosmético. Cosmético. Que o homem não tem esse poder. El hombre no tiene ese Então poder. Deus condena. Então, Porque Deus o homem condena. não pode tornar o cabelo branco dele preto e nem o cabelo preto dele branco. El hombre no puede tornar su pelo negro en blanco o su pelo blanco en negro. Então isso verdadeiramente é um pecado Verdaderamente es un pecado. diante de Deus. Delante de Dios. Está desonrando Está sua deshonrando própria cabeça su propia cabeza com o pecado con un pecado e desfazendo y deshaciendo a criação la creación que vem do nosso Deus. que viene de nuestro Dios. A irmã Marisa, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Hermana Marisa de Porto Alegre, Río Grande del Sur, faz a seguinte pergunta: hace la siguiente pregunta. qual seria a explicação ¿Cuál sería la explicación do pecado del pecado que Deus visita dos pais nos filhos que Dios cita en los padres y los hijos da terceira, quarta geração? de la tercera, cuarta generación? Este texto Este texto de Êxodo capítulo 20, versículo 5, de Éxodo capítulo 20, versículo 5, tem sido usado ha sido usado por um grupo liberalista por un grupo de liberales que fazem campanhas antibíblicas. que hacen campañas antibíblicas. Uma campanha por nome de maldição hereditária. Una campaña por nombre Maldición Hereditaria. Não muito raro, No es muy raro. muitos pregadores falarem sobre maldição hereditária. Muchos predicadores que hablan sobre maldición E tem até hereditaria. certos livros Y hasta hay ciertos que eu libros digo que os ouvintes têm de tomar cuidado, que yo digo a los oyentes que deben tener cuidado, que pregam a existência de uma maldição hereditária. predican sobre la existencia de un mal hereditario. Tem um livro, geralmente são livros dos Estados Unidos. En los libros de Estados Unidos. Tem até um livro que chama Ele Veio para Libertar os Cativos. Hasta hay un libro que se llama El Vino para Liberar a los O Cautivos. nome da autora é Rebecca Brown. El nombre de la autora es Rebecca Brown. Então ela diz neste livro, Ella dice en este como libro, muitos outros livros existem sobre isso, como muchos otros libros existen sobre eso, ou seja, a maldição hereditária, o sea, maldición hereditaria, eles explicam que este texto aqui, ellos explican que este texto que aquí, Deus visita a maldade dos pais nos filhos, que Dios visita la maldad de los padres en los hijos até a terceira e quarta geração, hasta la tercera y cuarta generación, significa significa que, por exemplo, o filho vai nascer el hijo va a nacer com a maldição do pai. con la maldición del padre. Então é hereditário.
que es Ou hereditaria. seja, se o pai fumou droga, Si el padre fumó foi drogas, usuário de drogas, fue usuario de o drogas, filho desde o ventre da mãe el hijo desde el vientre de su madre vai nascer com esse espírito também, van a ser con ese espíritu que vai también, fazê-lo usar drogas. que lo va a hacer usar drogas. Se o pai vivia na prostituição, a mãe, Si el padre y la madre vivían la aquele prostitución, demônio que estava no corpo do pai ou da mãe, aquel demonio que estaba en el cuerpo del padre o de la já madre, entra no corpo da criança no útero. ya entra en el cuerpo de la criatura en el Então a útero. criança já vem ao mundo com aquela maldição. Entonces la criatura ya viene al mundo É con chamada aquella maldição de família. Es llamada maldición de Chamada familia. também de maldição não quebrada. Es llamada también de maldición no É rota. chamado de pecado de geração. Es también llamado pecado de generación. Ou seja, são coisas que aconteceram na vida dos pais Son cosas que acontecieron en la vida de los padres que os filhos terão de pagar. que los hijos tendrán que pagar. E o texto que eles gostam de usar Y el texto que a ellos les gusta usar é este aqui. es este aquí. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Até a 3ª e 4ª geração. Hasta la 3ª y 4ª Tá generación. vendo aqui? Deus visita a maldade de geração em geração. Está viendo, Dios visita la maldad de generación en generación. Este texto não quer dizer a maldição hereditária em hipótese alguma. Este texto no quiere decir maldición hereditaria de ninguna manera. Porque eles só leem até 3ª e 4ª geração. Porque ellos leen hasta 3ª y 4ª generación. Eles não leem o restante do Ellos no versículo. leen el resto del versículo. Até eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Preste atenção. Daqueles que me De aborrecem. aquellos que me aborrecen. Ou seja, O sea, Deus só visitará os filhos. Dios solo visitará a los hijos. Eles só receberão Ellos solo a recibirán punição divina la disciplina se divina ele imitar os pecados dos pais. si ellos imitan el pecado de los Se meu padres. pai usou drogas Si mi padre usó e eu drogas imitar o pecado do meu pai, y yo imito el pecado de mi eu padre, aborrecer a Deus como meu pai aborreceu, y yo aborrezco a Dios como mi padre as aborreció, consequências que meu pai pagou, las consecuencias que mi padre pagó, os males que vieram sobre meu pai, los males que vinieron sobre mi padre, virão sobre mim também. vendrán sobre mí Ou también. seja, se você, minha irmã, Si usted, mi hermano, viveu no pecado terrível vivió en un pecado e terrible sua filha imitar o seu pecado, y su hija imita su ela pecado, vai aborrecer a Deus como você aborreceu. ella va a aborrecer a Dios como usted Então, aborreció. o que ela plantar, ela também vai colher. Entonces lo que ella siembra también va a Porque cosechar. ela aborrecer a Deus do modo que também você aborreceu. Porque ella va a aborrecer a Dios del mismo modo que usted Gálatas aborrecía a Dios. capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo Tudo 7. que o homem plantar, ele colherá. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ou seja, Ou seja, só visita a maldade dos pais nos filhos daqueles que o Solo aborrecem. visita la maldad de los padres a los hijos, solo aquellos que le aborrecen. Só aborrecer a Deus como meu pai, como minha família aborreceu, Si yo aborrezco a Dios como mi padre y mi familia eu aborreció, também vou pagar da maneira que eles pagaram. yo también pagaré de la manera Porque que eu ellos pagaron. aborreci também. Porque aborrecí también. Então não é algo hereditário. Entonces no es algo hereditario. Vai depender de mim, Va a depender do de meu mí, procedimento, de mi procedimiento, da minha vida, de mi vida, daquilo que eu faço. de aquello que yo hago. Porque a doutrina do Novo Testamento, Porque la doctrina del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo 12, nos diz assim: versículo 12 nos dice así. de maneira que cada de nós dará conta de si mesmo a Deus. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada de nós dará conta a Deus. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Eu não darei conta pelo pecado do meu pai. Yo no daré cuenta por el pecado de mi padre. Meu pai não dará conta pelo meu pecado. Mi padre no dará cuenta por mi Eu pecado. darei conta pelos meus Yo atos. daré cuenta por mis actos. Eu darei conta pelos meus próprios pecados. Yo daré cuenta por mis propios pecados. 18:4 de Ezequiel. 18:4 de Ezequiel. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Todas las almas son mías, dice el Señor. A alma do pai Las alma, e a alma do filho. y el alma del E hijo. a alma que pecar, Y al alma que pecare, essa morrerá. esa morirá. Então cada vai dar conta por si. Entonces cada uno dará Essa cuenta por sí. doutrina é maldita. Esa doctrina es Não maldita. existe maldição hereditária. No existe É maldición doutrina dos hereditaria. falsos profetas. É doutrina de los falsos É doutrina profetas. das igrejas de Satanás. Es doctrina de las iglesias É de doutrina Satanás. de quem quer condenar o povo de Deus para as heresias. Es doctrina de aquellos que quieren condenar al pueblo de Dios para las herejías. Diz a Bíblia, Dice la Biblia, Ezequiel, Ezequiel, capítulo 18, capítulo 18,
no versículo 20, En el versículo 20 explica claramente contra a maldição de família, explica claramente sobre la maldición de familia, contra a maldição hereditária. contra la maldición hereditaria. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Escuta, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele mesmo. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Então está vendo? ¿Está viendo? A maldade do pai, La maldad del o padre, filho não vai levar. el hijo no va a llevar. Então já claramente essa doutrina da maldição hereditária é condenada. Como ya claramente esa doctrina de maldición hereditaria es O condenada. sacrifício de Cristo quebrou todas as El maldições. sacrificio de Cristo quebró todas las E maldiciones. não existe maldição No hereditária. existe maldición hereditaria. Eu prestarei conta pelos meus atos. Yo daré cuenta por mis actos. Eu prestarei conta pelo que eu faço. Yo daré cuenta por lo que yo hago. Esta é a doutrina Esta es la doctrina da palavra de Deus. de la palabra de Dios. A doutrina da maldição hereditária La doctrina de la maldición é hereditaria condenada pela Bíblia es Sagrada. condenada por la Biblia Sagrada. Eu sou tão pequena e preciso tanto de ti. Pai, sem a tua ajuda. O irmão Josiel, El hermano Josiel de Belo Horizonte, de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, estado de Minas Gerais, faz esta pergunta: él hace esta pregunta: por que hoje não se guarda o sábado? ¿por qué hoy no se guarda el día sábado? Se o sábado Si el sábado faz parte dos 10 mandamentos. hace parte de los 10 mandamientos. Sim, o Sim. sábado faz parte dos 10 mandamentos. El sábado hace parte de los 10 O mandamientos. sábado é o quarto mandamento. El sábado es el cuarto mandamiento. Êxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 8 versículo 8. ao 10. Versículo 8 al 10. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então, o sábado faz parte dos 10 mandamentos. Entonces el sábado hace parte de los 10 mandamientos. É revelado biblicamente como o quarto mandamento. Es revelado bíblicamente como cuarto mandamiento. E existe uma certa divisão Existe una cierta división da lei de Moisés de la ley de Moisés que os adventistas do 7º dia fazem que los adventistas del séptimo día hacen para dar apoio à guarda do sábado. para dar apoyo al día sábado. Então, os adventistas ensinam assim, Los adventistas enseñan así, que a lei de Deus que la ley de Dios são os 10 mandamentos son los 10 mandamientos e a lei de Moisés y la ley de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia, son los 5 primeros libros de la Biblia, que é o Pentateuco. que es el Pentateuco, Gênesis, Génesis, Êxodo, Éxodo, Levítico, Levítico, Números Números e Deuteronômio. y Deuteronomio. Por que eles fazem essa divisão? ¿Por qué ellos hacen esta división? Porque eles querem dizer assim que as cerimônias da lei, Porque ellos quieren decir que la ceremonia de la lei, como que pessoas eram mortas, apedrejadas, como personas que eran muertas apedreadas, matar cordeiro, matar corderos, comemorar festas, conmemorar fiestas, as leis civis, las leyes civiles, fazem parte da lei de Moisés. hacen parte de la ley de Moisés. Que eles dizem que a lei de Moisés foi abolida na cruz. Ellos dicen que la ley de Moisés fue abolida en la cruz.
Agora eles dizem que a lei de Deus Ahora ellos dicen que la ley de Dios são son os 10 mandamentos. los 10 mandamientos. Então diz que os 10 mandamentos continuam em vigor. Entonces dicen que los 10 mandamientos continúan en vigor. Que Deus só proibiu, Que Dios solo prohibió, Deus só acabou Dios solo acabó com a lei de Moisés. con la ley de Moisés. Não existe na Bíblia essa divisão da lei. No existe en la Biblia esa división A de la lei ley. de Deus é una, La ley de Dios es ou una, seja, ela é unificada. es unificada. Existe uma só lei. Existe una sola ley. A lei de Deus La ley de Dios é a lei de Moisés. es la ley de Moisés. A lei de Moisés La ley de Moisés é a lei de Deus. es la ley de Dios. Ela é chamada lei de Moisés Ella es llamada ley de Moisés porque foi Moisés quem a promulgou porque fue Moisés quien la promulgó em cima do monte. encima del monte. Ela é chamada lei de Deus Ella es llamada ley porque de Dios ela foi dada por Deus. porque ella fue dada por Dios. Lei de Moisés Lei de porque Moisés. Moisés passou a lei. Porque Moisés pasó la ley. Lei de Deus Lei de porque Deus. Deus deu a lei para Moisés Porque passar. Dios le dio la ley para Moisés pasar. Então existe uma só lei. Entonces existe una sola A ley. própria Bíblia diz que existe só uma legislação. La propia Biblia dice que solo existe una Não legislación. existem duas legislações. No existen dos legislaciones. Existe uma só lei. Existe una sola ley. Isaías, Isaías, capítulo 33, capítulo 33, versículo 22. versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. Porque el Señor es nuestro juez y Él es nuestro legislador. O Senhor é o nosso rei. El Señor es nuestro rey. Ele nos salvará. Él nos salvará. Então Deus é o único legislador, Entonces Dios es el único legislador, já que existe apenas uma legislação. ya que existe apenas una legislación, Ela é uma só lei, una sola ley, e esta lei, y esta ley ela tem os mandamentos ya tiene los mandamientos civis, civiles, os mandamentos cerimoniais, los mandamientos ceremoniales, os mandamentos dietéticos los mandamientos e dietéticos os mandamentos morais. y los mandamientos Mas é a morales. mesma lei. Pero es la misma ley, Mas ela é civil, pero ella es civil, ela é penal, ella es penal, ela é moral, ella es moral, ela é dietética, Ela é dietética, ela é cerimonial, ela é cerimonial, sendo a mesma lei. siendo la misma ley. O sábado, El sábado, tanto o sábado como a lei, tanto el sábado como la ley, Deus não deu para nenhum outro povo. Dios no dio para ningún otro pueblo. Deus não deu a guarda do sábado, Dios no dio el día del sábado, nem a lei mosaica, ni la lei mosaica para os cananitas, para los cananeos, para os amonitas, para los amonitas, para os gentios. para los gentiles. Não. No. A lei de Moisés La lei de Moisés e a guarda do sábado y a guardar el foram sábado dados tão somente fueron dados tan solamente ao povo judeu, al pueblo judío, a nenhum outro a povo. ningún otro pueblo. Salmo, Salmo, capítulo 147, capítulo 147, versículo 19 e 20. versículos 19 y 20. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Capítulo 149. 147, 19 e 20. 147, 19 y 20. Dice así: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluia. Deus não deu a nenhuma outra nação. Dios no mandó a ninguna otra nación. Diz que Deus deu sua palavra a Jacó. Dice Dios en su palabra a Jacob, Apenas ao povo de Abraão, apenas al pueblo de Abraham, que é o povo judeu. que es el pueblo judío. Não fez assim, ou seja, não deu a sua lei, No dio su ley os seus estatutos, Sus estatutos a nenhuma outra nação. a ninguna otra nación. Então a lei de Moisés Entonces, la não lei é de para Moisés mim. não é para mim. A lei de Moisés La lei não de é Moisés para os cristãos. não é para os O cristianos. sábado El sábado não é para os que servem a Jesus. No son para los que sirven a Isso faz Jesús. parte apenas para os judeus. Eso hace parte apenas para los judíos. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós. Tá vendo? Servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
O sinal do sábado La señal del día sábado é apenas es apenas entre os judeus entre los judíos e Deus. y Dios. Não tem nada a ver com os cristãos. No tiene nada que ver con los cristianos. Cristãos que hoje querem guardar o sábado, Cristianos que hoy quieren guardar el como sábado, certa igreja adventista do sétimo dia, como cierta iglesia adventista del séptimo igreja día, de Deus do sétimo dia, Iglesia de Dios del séptimo día, testemunhas de Yehoshua no Paraná, los testimonios de Jesús en el Paraná, testemunhas de Yehoshua, de Ireoshua, é uma seita do Paraná. una secta del Paraná. Essas igrejas são sinagogas de Satanás, Son sinagogas de Satanás. porque eles querem ser judeus e não são. Porque ellos quieren ser judíos y no son. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eu farei os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Então eles se dizem judeus, Ellos se dicen que son judíos. porque eles querem cumprir as ordenanças do judaísmo. Ellos quieren cumplir las ordenanzas del Porém judaísmo. não são judeus, mas são de Satanás. No son judíos, pero son de Satanás. Já existiu uma profecia Ya existe una profecía no Antigo en el Testamento Antiguo Testamento sobre a abolição da guarda do sábado. sobre la abolición de la del día. O guardar el próprio día Deus sábado. usou o profeta Oséias El propio Dios usó al profeta Oseas para profetizar para profetizar que a guarda do sábado ia acabar. que guardar el sábado ya acabó. Oséias capítulo 2, versículo 11. Oseas capítulo 2, versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e farei cessar os seus sábados e todas as suas festividades. Então o próprio Deus diz: farei cessar os seus sábados. Oséias capítulo 2, verso 11. Oseas capítulo 2, verso 11, dice así la palabra del Señor. Oseas capítulo 2, verso 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Deus diz que já ia acabar. Dios dice que ya iba a acabar. E o profeta Jeremias, Y el profeta Jeremías, ele também profetizou que a lei de Moisés ia acabar, él también profetizó que la ley de Moisés que ia ter iba a povo que não ia terminar, precisar seguir esta lei, que iba a haber un pueblo que no iba a necesitar que seguir Deus esta ia ley, dar novo concerto. que Dios iba a dar un nuevo concierto. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 33. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley a su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Então o próprio Deus já tinha permitido outra lei. Entonces el propio Dios ya tenía Embora a permitido lei otra foi concerto com o povo judeu, más allá que la ley fue un concierto con el pueblo judío, a Bíblia diz que a igreja, quando foi formada em Jerusalém, la Biblia dice que cuando la iglesia fue formada en Jerusalén, tinham judeus ali. tenían judíos Então allí. Deus já deu essa admoestação Entonces Dios ya hizo esa para amonestación provar que eles não precisariam mais seguir a lei de Moisés. para probar que ellos ya no necesitarían seguir la ley de E Moisés. justamente isso se cumpriu.
Y justamente eso se A cumplió. profecia do fim da lei La profecía del fin de la se ley cumpriu em Cristo. se cumplió en Cristo. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Porque el fin de la lei es Cristo. Lucas 16:16. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. La ley y los profetas duraron hasta Juan. Desde agora lhes é anunciado o reino de Deus. Desde ahora es anunciado el reino Então a del lei cielo. findou-se. Entonces ahí terminó. E a guarda do sábado findou com ela. Y guardar el día sábado terminó con ella. Acabou-se Terminó. a guarda do sábado. Guardar el sábado. Colossenses, Colosenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17. 14 al 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Y despojando a los principados y a las... versículo 16. Por tanto, nadie... Não, 2, 14 ao 17. 14, perdón. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sombra, porque eram coisas transitórias, Porque eran cosas que transitorias durariam apenas determinado tempo. que durarían apenas un determinado Cristo tiempo. veio, Cristo acabou vino, a lei. terminou Agora a lei. a igreja Agora é a o igreja corpo de Cristo é o corpo e de não mais Cristo. seguirá a lei de Y Moisés, ya no seguirá la ley de na Moisés, qual está inclusa en la cual está incluida a guarda do sábado. guardar el día E sábado. os 10 mandamentos Y los 10 mandamientos transformaram-se em dois. se transformaron en dos, Apenas em dois. apenas en dos. E não tem guarda do sábado mais nele, não. Y ya no hay más guardar el sábado. Mateus capítulo 22, Mateo capítulo 22, versículo 37 ao 40. versículo 37 al 40. E disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei, toda a lei, toda a lei e os profetas. Ou seja, a lei agora se resume nesses dois. Não tem dias, não tem meses, não tem anos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Agora, Ahora, você pode perguntar usted puede preguntar para qualquer sabatista. para cualquier sabatista. Sabatista é quem guarda o sábado. Sabatista es quien guarda el sábado. Pergunta para qualquer sabatista. Pregúntale a cualquier Se sabatista. ele obedece o sábado como é para ser obedecido, conforme os judeus obedecem. Si él obedece el sábado como es para ser obedecido conforme los judíos obedecen. Vamos lá. Vamos No a dia hacer. de sábado, En el día sábado não podia nem acender fogo dentro de casa. no podía ni siquiera encender fuego dentro de casa. Êxodo capítulo 35, versículo 3. Éxodo capítulo 35, versículo 3. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas no dia de sábado. No encenderé fuego en ninguna de vuestras casas en el día sábado. Repetindo, não acendereis fogo em nenhuma de vossas moradas no dia de sábado. No encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas en el día sábado. Então no sábado, Entonces, no não sábado. podia nem acender fogo. No podía ni siquiera O encender tanto que fuego. os judeus que seguem o sábado ao pé da letra, Entonces los judíos que siguen el sábado al pie de la letra, até o elevador, hasta el no ascensor, dia de sábado, El dia sábado, ele se movimenta sozinho. ellos se mueven solitos. Ele para em cada andar, Ellos paran en que eles não cada querem transgredir piso, esse mandamento. porque ellos no quieren transgredir este mandamiento. Nem de carro certos judeus andam no dia de sábado por causa da combustão. Ni de auto andan ciertos judíos el día sábado por causa del combustible. No sábado, os judeus que são seguidores, Los sábados los judíos que son seguidores, eles comem a comida fria. ellos comen la comida fría. Não pode esquentar no fogão, No puede calentar nem la no cocina, micro-ondas, ni en el porque não microondas, pode acender fogo. porque no puede encender Em fuego. certos lugares de Israel, Em certos lugares eles de nem Israel, acendem lâmpadas, Ellos ni siquiera acendem encienden lámparas, lume encienden luminares para não
transgredir este mandamento. para no transgredir este mandamiento. Agora pergunta para qualquer um que quer guardar o sábado aí. Ahora pregunta para cualquier uno que quiere Se guardar ele el não sábado. acende fogo no dia de sábado, Si él no enciende fuego en el ele día faz a sábado, comida sexta-feira, él hace la comida mas el no día viernes, sábado ele esquenta a comida lá. pero el día sábado calienta la comida. Já quebrou. Ya quebró. Aqui diz, não acendereis fogo em sua casa no sábado. Aquí dice, no encenderé fuego en tu casa el día Toma sábado. banho no chuveiro quente. Toma baño con la lluvia Já caliente. quebrou. Ya quebró. Anda de carro. Anda de auto. Já quebrou. Ya quebró. Tá acendendo fogo. Tá acendendo Tá usando fogo. algo quente. Está usando algo caliente. Já quebrou. Ya E o que rompió. diz Tiago 2,10? E que diz Santiago Aqueles que 2:10? querem cumprir a lei Aquellos que quieren cumplir e la ley, tropeçar num ponto só dela E tropeçar só é num ponto culpado de todos os mandamentos. culpado de todos los mandamientos. Está aí. Está ahí. Tem outra coisa aqui também. Hay otra cosa también. Atos capítulo 1, versículo 12. Hechos capítulo 1, versículo 12. Diz o caminho de um sábado. Dice acerca del sábado. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. O que significa caminho de um sábado? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O que é um caminho de um sábado? ¿Qué es el camino de un sábado? Eram 800 metros Eran 800 metros que se podia andar no dia de sábado que se podían dar en el día sábado por uma questão de emergência. por una cuestión de emergencia. Agora eles no dia de sábado, Ahora ellos en el día eles sábado, andam em mais de 800 metros. ellos andan más de 800 Para cima, metros. para baixo, para cima, para Para baixo. arriba, para abajo, já, para estão arriba, para abajo. já estão desfavorecendo a lei. Ya están desfavoreciendo la Então é ley. culpado de tudo. Entonces es culpado de É todo. por isso que Cristo cumpriu a lei. Es por eso que Cristo Porque cumplió la ninguém ley. conseguiria cumpri-la. Porque nadie conseguiría Então cumplirla. quem quer guardar dias, meses ou anos, Entonces, ¿quién quiere guardar días, meses o años? ele invalida o sacrifício de Cristo. Él invalida el sacrificio de Ele Cristo. torna o sacrifício de Cristo em vão. Él torna el sacrificio de Cristo en vano. Gálatas capítulo 4, versículo 11 e Gálatas, 12. capítulo 4, versículo 11 y 12. Receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Tá vendo? Gálatas capítulo 4, versículo 9 ao 11. Gálatas 4, versículo 9 al 11. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Quem guarda o sábado, Quien guarda el sábado, torna o trabalho da cruz inválido. torna el trabajo de la cruz inválido. 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 Que na graça Que en la não tem gracia, dias, que en la gracia no, não hay tem días, meses no hay meses, e não tem ano. no hay años. Então está aí Entonces está a ahí resposta. la respuesta. E foi assim que o Senhor Jesus falou: se queres ficar limpo desta lepra, para todo Jesus ordenou. Vai e mostra aos sacerdotes, e no caminho a cada Jesus curou. E sendo todo ele já liberto, que grande alegria todos sentiam. Foram para os seus familiares, mas um deles voltou e não seguiu. Voltou para agradecer a Jesus pela graça que também.
O irmão Aguinaldo, aqui da capital paulista, El hermano Aguinaldo, aquí en la capital paulista, pergunta assim: pregunta así. diz que o vinho tem álcool. Dice que el vino tiene alcohol. Então Jesus, quando transformou a água em vinho, Entonces Jesús, cuando transformó el agua en ele vino, transformou él transformó em vinho en vino que contém álcool? que contiene alcohol. Essa é uma dúvida frequente, Es una duda frecuente, que até mesmo certas que igrejas, hasta mismo ciertas iglesias, que lá os crentes podem beber. que allá los creyentes pueden Tem um beber. conjunto de igrejas no Brasil. Hay un conjunto de iglesias en el Brasil. As igrejas são cinzas, Las iglesias son cenizas, são igrejas bonitas, son iglesias bonitas, são todas cinzas. todas cenizas. E lá eles dizem que os crentes podem beber Allá ellos dicen que los creyentes pueden beber socialmente, socialmente, porque Jesus bebeu vinho. porque Jesús bebió del vino. Eu quero dizer Yo quiero decir que desde a lei de Moisés, que desde la ley de Moisés, o sacerdote, el sacerdote, ele não podia beber bebida forte. él no podía beber bebida fuerte. Bebida forte na Bíblia Bebida fuerte en la Biblia é sinônimo de bebida alcoólica. es sinónimo de bebida alcohólica. Qualquer bebida forte Cualquier bebida fuerte trata-se de bebida se alcoólica. trata de bebida alcohólica. E o sacerdote, Y el sacerdote, diante da lei de Deus, delante de la Dios, ele ley de não Dios, podia beber él no podía beber bebida alcoólica. bebida alcohólica. Levítico capítulo 10, versículo 9. Levítico capítulo 10, versículo 9. Vinho nem bebida forte, tu e teus filhos, contigo não bebereis. Vino ni bebida fuerte, tú ni tus hijos contigo beberéis. Quando entrardes na tenda da congregação, Cuando entrares en la tienda de la congregación, para que não morrais. para que no moráis. Estatuto perpétuo Estatuto perpetuo será isso será entre as isso vossas gerações. entre vuestras generaciones. Então o sacerdote, Entonces el sacerdote, nem a família do ni sacerdote, la familia del sacerdote podia beber bebida alcoólica. podían beber bebida Se eles alcohólica. bebessem, Si ellos bebían, quando eles entravam na tenda, no tabernáculo de Deus, cuando ellos entraban en la tienda del tabernáculo de Deus Dios, matava dentro do tabernáculo. Dios mataba dentro del tabernáculo. Era pisar no tabernáculo Era pisar en el tabernáculo e Deus matava. y Dios mataba. Não era permitido o sacerdote beber vinho No era permitido al sacerdote beber e vino nem bebida alcoólica, y tampoco bebidas alcohólicas, que subentende-se como a bebida forte. que se entiende como bebida fuerte. E na graça de Deus, Y en la gracia de Dios, nós também somos sacerdotes. nosotros también somos sacerdotes. Você, ouvinte, Usted, oyente, é um sacerdote. es el sacerdote. Eu Yo, sou um sacerdote. Sou um sacerdote. Porque hoje eu tenho um livre acesso a Deus porque hoy yo tengo un libre acceso a Dios por meio de seu Filho eterno Jesus por Cristo. medio de su Hijo eterno Jesucristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. El capítulo 1, versículo 6 dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Deus nos fez sacerdotes. Dios nos hizo sacerdotes. Sacerdotes verdadeiros do seu reino. Sacerdotes verdaderos de su Então, reino. como o sacerdote não bebia bebida alcoólica, Entonces, como el sacerdote no bebía bebida que era alcohólica, estatuto perpétuo, que el estatuto perpetuo, eu também não posso beber, yo también no puedo beber de maneira alguma. de ninguna manera. Então já está explicado uma parte aqui. Entonces está explicado una parte Agora, aquí. o vinho. Ahora, el vino. Vinho não é a conotação bíblica para vinho. La connotación bíblica para vino É ampla. es amplia. Vinho não só significa vinho com álcool. Vino no solamente significa vino con alcohol. No tempo de En Jesus, el tiempo de Jesús, segundo a cultura judaica, según la cultura existiam judía, 3 tipos de vinho. existían 3 tipos de vino. 3 tipos de vinho. 3 tipos de vino. O vinho alcoólico, El vino alcohólico, que era aquele vinho que tinha porcentagem de álcool, que era aquel vino que tenía que porcentaje as de alcohol, pessoas bebiam que las personas bebían e se embebedavam. y se emborrachaban. Primeiro tipo de vinho. Primer tipo de vino. O segundo tipo de vinho Segundo tipo de era vino chamado de vinho também porque era proveniente da uva. era llamado también vino porque era proveniente de la uva. Este é o suco da videira. Este era el suco de la Que este vid. suco
não possuía porcentagem de álcool, Este jugo no poseía porcentaje de alcohol. que este era usado nas festas, Este era usado en las fiestas. que é como o suco que nós bebemos hoje da uva. Es como el jugo que hoy bebemos de la uva. Esse é o segundo tipo de vinho. El segundo tipo de vino. Era também chamado de vinho, Era también llamado mas de era o vino. suco da vide, Pero era el jugo de la vid. ou suco da videira. O el jugo de la vid. E existia o terceiro tipo de vinho, Y existía un tercer tipo de vino. que era o xarope. Que era el jarabe. O vinhateiro pisava as uvas Hasta pisaban las uvas e saía um sumo grosso. y salía un Aquele jugo sumo grueso. era guardado Era guardado e virava como uma pasta. y se transformaba como una pasta. E aquela pasta servia para curar doenças do estômago. Y aquella pasta servía para curar Também era enfermedades chamado de estómago. vinho, También era llamado de vino. mas era o xarope natural do vinho. Pero era el jarabe natural del vino. Esse daí Paulo mandou Timóteo beber. Ese de ahí Pablo mandó a Timoteo a beber. 1 Timóteo, Primera de Timoteo, capítulo 5, capítulo 5, versículo 23. versículo 23. Diz Paulo a Timóteo: Dice Pablo a Timoteo: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Então Timóteo tinha enfermidades no estômago. Entonces Timoteo tenía enfermedad de estómago. Na Bíblia não revela se eram feridas no estômago. La Biblia nos revela si eran heridas en el estómago, Gastrite, úlcera. úlceras. Bíblia não revela. La Biblia nos revela. Mas revela que Tiago era um homem, que Timóteo era um homem enfermo. Pero dice que Timoteo era un hombre enfermo. E também era um homem que possuía enfermidade no estômago. Y también era un hombre que poseía enfermedad en el Paulo estómago. mandou que ele tomasse um pouquinho de vinho. Pablo mandó que él tomase un poquito de Qual vino. vinho é esse? ¿Qué vino era É o ese? vinho alcoólico? El vino alcohólico. Não, No. de jeito nenhum. De ninguna Este manera. vinho que Paulo mandou Timóteo beber Este vino que Pablo mandó é a Timoteo justamente o beber xarope da es uva, justamente el jarabe de la uva que curava enfermidades do estômago. que sanaba enfermedad de estómago. Agora então temos a revelação de 3 tipos de vinho. Ahora tenemos la revelación de 3 tipos de vino. Vinho alcoólico. Vino alcohólico. Este é totalmente condenado pela Sagrada Escritura. Este es totalmente condenado por la Sagrada O Escritura. sacerdote não bebia vinho alcoólico. Sacerdote no bebía Nós vino somos alcohólico. sacerdotes. Nosotros somos Não sacerdotes. podemos beber. Não podemos E a beber. condenação bíblica estende-se. Y la condenación bíblica se extiende. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor El vino es e a escarnecedor. bebida forte alvoraçadora. Y la bebida fuerte es alborotadora. Todo aquele que neles errar Todo aquellos que en ellos erran, nunca será sábio. nunca serán sabios. Então o vinho, Entonces el vino, a bebida forte, la bebida fuerte, é escárnio es escarnio e alvoroço y alborotadora diante de Deus. delante de Dios. E o que a Bíblia diz no Novo Testamento? ¿Y qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Dios no se deja escarnecer. Quando o homem bebe Cuando el hombre bebe, o vinho, El vinho. ele está zombando de Deus. él está asombrando Ele está de Dios. escarnecendo de Deus. está burlando de Porque Deus. o vinho é escarnecedor. Porque el vino es escarnecedor. E a bebida alcoólica é alvoraçadora. La bebida alcohólica alborotadora. Você fica alvoroçada, Você queda alborotada, briguenta, peleadora. querendo mais, discutindo. Queriendo más, discutiendo. Por causa da bebida. Por causa E da diz: e bebida. quem for por eles, ¿Y quién fue por ellos? errará. Errará. E nunca será sábio. E nunca será Então, o sábio. bêbado, Entonces, o alcoólatra, el borracho, ele el vai se alcohólico, perder no inferno. se va a perder no Ele não infierno. tem sabedoria. No tiene sabiduría. Deus diz que ele mesmo vai tirar o vinho da boca do povo. Dios dice que él mismo va a quitar el vino de la boca A del bebida pueblo. forte, La bebida fuerte, que é a bebida alcoólica, que es la bebida alcohólica, o próprio Deus vai tirar. el propio Dios va a Os quitar. bêbados Los borrachos vão se dar mal diante de Deus, hein? se van a dar mal delante de Dios. Joel capítulo 1, versículo 5. Joel capítulo 1, versículo 5. Despertai, ébrios, Despertad ebrios, chorai, llorad, gemei, gemid, todos os que bebeis vinho, todos los que bebéis vino, por causa do mosto, por causa del mosto, porque o vinho é tirado da vossa boca. que el vino es quitado de vuestra boca. Então o próprio Deus vai tirar Entonces el propio Dios va a quitar o vinho da boca dos povos. el vino de la boca de los pueblos. Quando a pessoa bebe Cuando la a persona bebida bebe, alcoólica, a bebida alcohólica, ela vai fazer coisas terríveis. ella va a hacer cosas terribles. E a Bíblia fala claramente Y la Biblia habla claramente o que acontece lo que sucede quando a pessoa bebe. cuando una persona bebe. Provérbios capítulo 23, Proverbios 23, versículo 29 ao 35. versículo 29 al 35. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? ¿Para quién son los hay, los pesares? Para quem as pelejas? Para quem Para as quem peleas? as queixas?
para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la. Buscar o que? A bebida alcoólica outra vez. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que han buscado la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. É esta forma do bêbado, de quem bebe a bebida alcoólica. Esta es la forma del borracho, del que bebe bebida alcohólica. Ay. Pesares. Vive pelejando, brigando, vê que o bêbado fica brigando, contendendo. Veo que el borracho queda peleando, contendiendo. Para quem são as queixas? ¿Para quiénes son las o quejas? Bêbado fica se queixando. El borracho se queda quejando. Ninguém gosta de mim, minha família me odeia, minha família me abandonou. Nadie gusta de mí, mi familia me odia, me Para abandonó. quem são as feridas sem causa? ¿Para quién son las heridas sin Porque causa? eles andam caído pela rua, bate a cabeça, bate a boca, quebra os dentes. Ellos andan cayendo en las calles, golpea la cabeza. Para quiebra quem los são os dientes. olhos vermelhos? Para quem são Pode os ver, ojos quem bebe rojos? fica o olho vermelho. Quien bebe queda con los ojos rojos. Aí, diz, para quem demora no vinho. Para quien demora en el E vino. andam buscando a bebida misturada. Y anda buscando la bebida mezclada. Anda muito claro. Está muy claro. É pecado um pouco, muito, para Deus é mesmo pecado. Es pecado, poco, mucho para Dios. Então es a mismo cerveja é pecado. pecado. Cerveza, pecado. Aguardente é pecado. Aguardiente, O pecado. conhaque é pecado. El coñac es pecado. O vinho com álcool é pecado. El vino con alcohol es pecado. A 51, velho barreiro, é A pecado. 51 también es pecado. A caipirinha é pecado. La caipirinha es pecado. Tem mais o quê? Aí, não lembro muito. La cachaça es A pecado. cachaça é pecado. É tudo pecado diante de Es Deus. todo pecado delante de Dios. E diz aqui que os olhos vão olhar para as mulheres estranhas. Así que los ojos mirarán para las mujeres E serás extrañas. como que dorme no meio do mar, vai ficar caído pela rua. Será que caerán en medio de la calle. Vai ser espancado. Se va a ser golpeado. É tudo isso. Todo eso. Vai até dormindo pela rua. Va a dormir en la calle. Por isso que a Bíblia condena mesmo a bebida Por alcoólica. eso que la Biblia condena la bebida O alcohólica. vinho alcoólico é condenado. El vino A alcohólico es bebida condenado. alcoólica é pecado diante do Senhor. La bebida alcohólica es pecado delante del Señor. Então você abandone agora a bebida alcoólica para a salvação da sua alma. Entonces ahora usted abandone la bebida alcohólica para salvación de su alma. Porque senão Deus vai tirar o vinho, a bebida forte da sua boca. Porque si no el Señor va a quitar la bebida fuerte, el vino de su boca. E também existe o vinho, que é chamado na Bíblia, como eu expliquei, que é o suco da videira. Y también existe el vino que en la Biblia es llamado el jugo de la vid. Foi este daí que Jesus usou na ceia. Fue ese ahí que Jesús usó en la cena. Foi esse. Fue ese. Não, Jesus tomou vinho na ceia. Você gostava de tomar vinho lá. Jesús tomó vino en la cena. Não. No. Vamos lá, vamos na Bíblia. Vamos a la Biblia. Mateus 26, 29. Mateo 26, 29. Jesus diz, e digo-vos que desde agora Y digo que desde ahora não bebereis no beberéis deste fruto da videira, el fruto de la vid até aquele dia hasta aquel día em que eu beba de novo convosco en que yo beba de nuevo con no vosotros reino de meu Pai. en el reino de mi Padre. Não bebereis o fruto da videira. No beberéis del fruto de la vid. Que é fruto da videira? ¿Qué es el fruto de la vid? É o vinho, Es el vino, o suco natural da es videira, el jugo natural de la que não vid, tem uma porcentagem de álcool. que no tiene ni un porcentaje de Jesus alcohol. bebeu foi o suco da videira. Jesús habló del jugo de la vid. Lá nas bodas de Caná, Allá en la boda de Canaán, em João capítulo en 2, Juan capítulo 2, foi também o suco da videira. fue también el jugo de la vid.
Vê que até o mestre Sala falou que o vinho de Jesus era diferente. Ya vio que el tal Maestre Sala dijo que el jugo que Jesús era diferente. Não era igual ao vinho deles. No era igual al vino de ellos. Era diferente de todos. Era diferente de todos. João capítulo 2, versículo 9 e 10. Juan capítulo 2, versículo 9 y 10. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então vem o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Então você está vendo aí, nem na Santa Ceia pode usar vinho com álcool. Está viendo, ni siquiera en la Santa Cena se puede usar vino con alcohol. Tem a igreja lá, que eu já falei, a igreja cinza, você fica com a taçona lá bebendo vinho. Hay iglesias ceniza que están ahí bebiendo vino alcohólico. Na Santa Ceia eles enchem a cara lá. Ahí en la Santa Cena ellos llenan la cara. Só Deus tem misericórdia. Sala a Dios para tener misericordia. Então não pode não, viu? No puede, no. Recapitulando, 3 tipos de vinho. 3 tipos de vinos. Olha lá, aprendeu, presbítero? Aprendió presbítero. Entendeu? Aprendió. O vinho El vino alcoólico, que Deus condena. que Dios condena. O vinho suco da videira El vino jugo de la vid e o vinho xarope. y el vino jarabe. Esses 3 tipos. Esses 3 tipos. Está bem explicado. Está bien explicado. E a meditação, né? 1 Coríntios 6:10. Y para meditación, 1 Corintios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Não está aí, nem os bêbados herdarão Ni los borrachos heredarán o reino de Deus. el reino de Dios. Pelo sangue de Jesus alcancei a salvação. Pelo sangue do Cordeiro recebi libertação. É no sangue carmesim que eu fui purificado. Esse sangue precioso. Sempre sou vitorioso, sou liberto do pecado. Nesse sangue inocente minha alma foi lavada. Nesse sangue minhas vestes já foram alvejadas. Esse sangue glorioso que na cruz foi derramado tem um imenso poder. A batalha vou vencer, o inimigo é derrotado. A irmã Elza de São José dos Campos, La hermana Elsa de San José de los Campos, ela nos pergunta: ella nos pregunta, qual é a explicação ¿cuál es la explicación de Êxodo, de Éxodo, capítulo 12, capítulo 12, versículo 1? versículo 1? Diz assim um texto sagrado: Dice así el texto sagrado. e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Por cuanto había tomado la mujer cusita. E a irmã quer saber a explicação La hermana quiere saber la explicación deste texto sagrado. de este texto sagrado. Miriam e Arão, Miriam y Aarón, na verdade, estavam procurando ocasião la verdad, estaban buscando ocasión para falarem contra Moisés. para hablar contra Moisés, Porque começou a haver murmuração porque comenzó a haber murmuración entre o povo de Israel, entre el pueblo de Israel, porque dizia que só Moisés mandava. porque decía que solo Moisés mandaba, Só Moisés tomava conta do povo. solo Moisés tomaba cuenta del pueblo, Só Moisés tinha que dar as ordens. solo Moisés tenía que dar las E órdenes. até eles chegavam a dizer: Y hasta ellos llegaban a decir, falou o Senhor somente por Moisés? ¿habló el Señor solamente por Não Moisés? falou também por nós? ¿No habló también por nosotros? Números capítulo 12, versículo 2. Número capítulo 2, versículo 2. Então Moisés foi aguentando as murmurações de seus irmãos. Entonces Moisés fue aguantando la murmuración de sus Ela hermanos. foi
Ele foi tolerando a murmuração de Miriam e de Arão. Él fue tolerando la murmuración de Miriam y de Que Aarón. Miriam e Arão estavam incitando o povo contra Moisés. Miriam y Aarón estaban incitando al pueblo contra Dizendo, Moisés. Deus só fala por meio de Moisés. Dios solo habla por medio de Por que Moisés. não fala pelo nosso meio? ¿Por qué no habla por nuestro medio? É o tipo do invejoso. Es el tipo de envidioso. Ele nem faz Él no hace e não deixa o outro y fazer. no deja a otro hacer. 14:30 de Provérbios. 14:30 de A Proverbios. inveja é a podridão dos ossos. La envidia es la pudrición de los Como tem huesos. acontecido dentro de muitas congregações. Como tiene acontecido dentro de muchas O congregaciones. contendeiro nem faz. El contendiero ni hace, Ainda põe o povo contra aquele que faz. todavía apoya al pueblo en contra de aquel que hace. E isso estava acontecendo com Moisés. Esto estaba sucediendo con Então Moisés. eles ficaram procurando uma forma Entonces ellos quedaron procurando una forma para acusar Moisés. para acusar a Você Moisés. sabe que Satanás, Você sabe que Satanás, ele não vem de frente a frente muitas vezes, não. él no viene frente a frente muchas veces, no. Ele fica rodeando. Él queda rodeando. Ele fica procurando brecha. Él queda procurando una brecha. Jó capítulo 1, versículo 7. Juan capítulo 1, versículo 7. De onde vem Satanás? ¿De dónde viene Satanás? De rodear a terra e passear por De ela. rodear la tierra y pasear por Então ella. Satanás fica rodeando Entonces Satanás queda rodeando para procurar achar uma brecha, procurar achar uma falha. para encontrar una brecha, una falla. 4:27 de Efésios. 4:27 de Efesios. Não deis lugar ao diabo. No deis lugar al diablo. Então eles como não achavam ocasião para condenarem a Moisés, ¿Cómo no encontraban ocasión para condenar a Moisés? e Moisés era o homem mais manso da Que terra. Moisés era el hombre más Vocês manso de la acreditam tierra. nisso? Ele tolerava os irmãos falando mal dele e o povo. Él toleraba a los hermanos hablando mal de él y al Números pueblo. capítulo 12, versículo 3. Número capítulo 12, versículo 3. E o varão Moisés era muito manso, Y el varón Moisés era muy mais manso, do que todos os homens que haviam sobre a terra. más que todos los hombres que estaban Então sobre la Moisés tierra. era o homem mais manso da terra. Entonces Moisés era el hombre más manso de la tierra. Que ocasião eles acharam para acusar Moisés? ¿Qué ocasiones hallaron para acusar a Moisés? Criticar a mulher dele. Criticaron a la mujer de él, Porque Moisés casou com a mulher Cuxita. porque Moisés casó con la mujer Cusita, O povo de Cuxe, pueblo de Cusa, que era um povo pagão. era un pueblo pagano, E eles casaram com este povo. y él casó con este pueblo. Este povo de Cuxe, Este pueblo de Cusa, eles já são citados ellos son citados lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, no capítulo 10, en el capítulo 10, no verso 7, en el versículo 7, versículos 6 e 7. versículo 6 y E 7. os filhos de Cã são Cuxe, e Misraim, e Pute, e Canaã. Y los hijos de Cam son Cus, Misarim, Fut y Canaán. Cão Cu era aquele filho de Noé es Cam, ese era el hijo de Noé, que foi amaldiçoado que fue maldecido lá em Gênesis por ver a nudez do pai. allá en Génesis por ver la desnudez Lá de su padre. em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 29. En Génesis capítulo 9, versículo 20 al 29. Então, os descendentes de Cuxe, Entonces los descendientes de Cuse, que eram, na verdade, os descendentes, o bisneto de Noé era Cuxe, los bisnietos de Noé eran Cuse, que estava sobre a maldição de Cão, que estaba sobre la maldición de que era Cam, filho de Noé. que era hijo de Noé. Então, isso que eles quiseram apontar a Moisés. Entonces eso era lo que ellos querían apuntar a Que Moisés. Moisés casou com a mulher amaldiçoada, Que Moisés casó con la mujer maldecida, que casou com a mulher Cuxita, que casó con la mujer Cusita, porque essa mulher era amaldiçoada porque esa mujer era maldecida por causa que viu a nudez do pai. por causa que vio la desnudez de Isso su não padre. é maldição hereditária. Eso no es maldición hereditaria. Jamais. Jamás. Foram amaldiçoados Fueron maldecidos porque ele viu a nudez do pai, riu porque él vio la nudez e de não su se padre converteu do seu pecado. y no se convirtió de su E pecado. Deus, na sua onisciência, Y de su, que Dios ele de conhece su o passado, o omnisciencia, presente e o él futuro, conoce pasado, presente ele já y sabia futuro. também que esse povo se envolveria com práticas pagãs. Él también ya sabía que el pueblo se envolvería Então con o prácticas próprio paganas. Deus de antemão já impôs a maldição, Entonces Dios de antemano impuso la porque maldición, sabia que não haveria um arrependimento por parte de todo o povo cuxita. porque sabría que no habría un arrepentimiento por parte del pueblo cusita. E a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 2, La Biblia dice allá en Éxodo capítulo 2, versículo 19 ao 21, versículo 19 al 21, que Moisés casou com uma dessas mulheres. que Moisés casó con una de esas mujeres. E eles disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem.
E ele deu a Moisés sua filha Zípora. Y él dio a Moisés su hija Sípora. Zípora Séfora era justamente, era justamente, fazia parte desse povo cuxita, desse povo pagão. hacía parte de ese pueblo pagano. Então, esta murmuração Esta murmuración era devido ao casamento de Moisés era debido al casamiento de com Moisés Zípora. con Séfora. Foi um tipo de inveja Fue un tipo de que se envidia levantou contra que Moisés. se levantó contra Moisés. Porém, até Jetro, Hasta Jetro o pai de Zípora, era um homem que El pai de ajudou Séfora Moisés, era un hombre que ayudó a Moisés. deu conselhos para Moisés. Dio consejo a Moisés. Eles eram as pessoas convertidas. Como diz lá Êxodo capítulo 18, versículo 20 ao 25. Como dice en Éxodo 18, del verso 20 al 25. Que até o pai dela deu exemplos. Que hasta el padre de ella dio ejemplos. Como Moisés trabalhar. Cómo Moisés trabajaba. Para Moisés trabalhar. Para Moisés trabajar. Ele deu exemplo. Daba un ejemplo. Para levantar maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julgassem o povo. Para que juzgasen al pueblo. Então vê que eles eram pagãos, Entonces ellos vieron que eran paganos. mas converteram-se ao Senhor. Pero se convirtieron al Señor. E este versículo, Y este versículo, Miriam e Arão Miriam y Aarón estavam se levantando contra se Moisés estaban levantando contra Moisés devido Devido ao casamento de Moisés. al casamiento de Mas era Moisés. justamente Justamente por causa da por inveja, causa de la envidia. não outra coisa. No es otra cosa. As perguntas que hoje eu não respondi, Las preguntas que hoy no respondí, na quarta-feira que vem, en el miércoles que viene, estarei respondendo. estaré respondiendo. Tem mais de 3 folhas de perguntas. Tengo más de 3 hojas. de Verdade, irmão preguntas. Germano? Verdad. 3 folhas de pergunta. Tenho perguntas aqui também. Hay preguntas aquí Na semana también. que vem estarei respondendo. La semana que viene seguiré Então respondiendo. fique com Deus. Quede con Dios. Quem se despede na paz do Senhor é seu irmão, Quien se despide en la paz del Señor es su hermano presbítero Germán seu Barros. irmão Johnny. Fique com Deus. Quede con Dios. Até quarta-feira que vem. Um abraço na paz do Senhor. Un abrazo en la paz del Señor.